Em primeira mão, quero agradecer pastor Cadu, pastor Vitor e direção de nossa igreja por nos dar a oportunidade de estar ministrando na casa do Senhor nessa manhã. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo a Deus por fazer parte, desse povo que se reúne aqui em Valentim, esse povo cheio de graça, que tem impactado as nações e irá fazer muito mais em Cristo, em nome de Jesus. Deus começou a falar comigo através dessa semana e me levou a algumas situações, e a gente vai caminhar por essas situações nessa manhã, queridos. A gente tem falado que esse é o ano da paternidade sobre as nossas vidas, e a gente vai conhecer algumas paternidades que existem no nosso dia a dia, na nossa realidade de hoje, em 2020, nesse século 21. E a gente vai conhecer, caminhando pela palavra, algumas paternidades que existiram lá no tempo antigo, e vem estar escrito aqui para nos mostrar, para nos orientar, para nos fazer errar menos. Abra sua Bíblia em Marcos 9:17. Ali a gente vai ver a história de um jovem lunático. Marcos 9:17. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, o que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Eles não puderam. Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. É muito nervoso, é muito pastor olhando pra gente. Quando a gente está atrás de um violão fica mais fácil. E sai som, quando a gente tem só o microfone complica um pouquinho, a perna treme. Mas desde a infância diz que existia um pai que olhava por uma criança. O versículo 21 diz que desde a infância. E esse pai carrega a criança para um lado, carrega para o outro, vai atrás da medicina, vai atrás dos curandeiros, E ele tenta com suas próprias mãos resolver o problema. Mas era tão difícil porque era um problema de loucura total. Para nós que somos de um pouco mais de experiência, era um problema de espiritual, um demônio. Se você falar isso para o mundo, ele não entende. Ele acha que a pessoa é só louca. Tia Érica? Mas se a gente que já caminha com Cristo entende que há as obras das trevas e as obras da luz, pessoas tomadas pelo Espírito maligno. E esse menino era jogado no fogo, na água. E olha o coração desse pai. Pensa comigo. Gente. A Olívia passou mal um dia desse. A gente levou ela no hospital. Passamos uma situação complicada lá. A Adri estava lá, Adri? Uma senhora quase morre, Mas o pai também quase morre. E o pai caminha, larga os seus afazeres e vai junto, Gente, pensa nesse pai. Ele sai para trabalhar, daqui a pouco chega alguém gritando: o menino pulou no rio lá. E solta tudo que está fazendo, vai socorrer o filho, Daqui a pouco chega outra pessoa, passado alguns dias, Filho, não faz isso, filho. Filho, o pai te ama, a mãe te ama. A gente quer cuidar de você. Por que você faz essas coisas? E o tempo vai passando, o garoto vai crescendo. Daqui a pouco chega outra pessoa correndo: corre, seu filho pulou numa fogueira. Olha o coração desse pai. Será que morreu dessa vez? Será que não vai ter mais esperança? E corre com o coração aflito, com aquela dor no peito, com aquela insegurança daquela vida, até aquele garoto parar com essas situações, até que ele ouve falar de Jesus. E ele se encontra com Jesus. Aliás, ele se encontra antes com os seus discípulos, e ele pede socorro para os seus discípulos. Só que os discípulos tentando, não conseguiram. Mas chegou o dia em que ele cruzou o caminho com Jesus. Então, o que a palavra nos diz nessa manhã, querido? Não importa a situação, não importa o que você esteja vivendo, o que eu esteja vivendo, não importa qual seja o seu e o meu desespero, porque vamos encontrar com os discípulos algumas vezes, mas vai ter a hora que a gente vai se encontrar com o Mestre.
na nossa busca diária, né? No nosso zelar em estar na palavra. E nesse dia esse homem se encontra com o mestre. E no versículo 22 o que diz? Coloca para mim, Lucas 9:22. Tem compaixão e ajuda-nos, né? Essa é a pergunta do Pai para Jesus. Tem compaixão e ajuda-nos. Quem pede compaixão, querido? O homem que pede compaixão, ele está em desespero. O homem que pede compaixão, ele já tentou tudo. E Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crê. A gente se depara com uma pergunta de um homem desesperado e a gente se depara com uma pergunta de um homem iluminado que tem todo o poder em suas mãos. Isso é muito bacana, porque quando isso acontece, algo grande vai acontecer na minha e na sua vida. Tudo podes. E o mais interessante é que o versículo 27 joga para a gente, Lucas. A história se decorre. Jesus expulsa o espírito surdo e mudo. Aquela opressão vai embora, o menino cai ao chão, como que morto. Jesus o toma pela mão, ergue e levanta. Essa é a palavra maravilhosa para mim e para você. Um pai que acredita, um pai que carrega os filhos, um pai que sofre, que passa pelas mazelas da vida, que toma seu filho e carrega, uma hora ele se encontra com o nosso Deus. Se fosse um outro Deus, que fosse de barro, se fosse um Deus que fosse de lata, esse homem teria o êxito que teve? Se fosse um Deus que eu clamasse e ele não ouvisse, se fosse um Deus que eu chorasse e ele não visse as minhas lágrimas, algo teria acontecido, querido? Não. Mas ele se entregou àquele que pode tudo e pode todas as coisas. E quando eu e você nos encontramos com ele que pode tudo e todas as coisas, ele nos toma pela mão, ele nos ergue e ele nos levanta e diz: vai, caminha por este lugar para onde eu te chamei. E ele tem feito isso conosco todos os dias. A gente tem visto o tempo passado, a nossa experiência começa a ser maior, né? A gente começa a ser mais maduro em idade e espiritualmente dizendo, e a gente começa a andar nesse levantar de Deus. E isso Deus tem para mim e para você nessa manhã. Caminha comigo, porque eu já te tomei pela mão, já te ergui. Vai viver, vai ser feliz. Agora o tempo passa, a criança só vem com boas notícias. Na escola começa a estudar, o boletim começa a ser legal, os acidentes não existem mais, daqui a pouco começa a namorar, daqui a pouco tem família, e a bênção chegou. É para você, é para mim, é para nós, é para a igreja de Deus e é para aquele que crê. Tudo é possível que crê. Aleluia. Vamos falar de mais um pai. Vamos caminhar. 1 Samuel, versículo 1. Deus falou pra caramba essa semana e vai falar. E está falando. Nós vamos ouvir a história de Eucana, o segundo pai. Primeiro passamos pelo pai do garoto lunático. Não tinha nome. Agora, em 1 Samuel fala do pai de Samuel, Eucana. Parece que é Cana, né? Um nome estranho, né? Para nós. 1 Samuel 1, versículo 22. A gente conhece bem a história de Samuel, sabe que Ana não podia ter filhos, era estéril. E Eucana a amava demais, ele tinha mais que uma mulher. A outra mulher, Penina, tinha filhos. E ela era arrogante e esfregava os filhos na cara de Ana, que era uma serva do Senhor. E essa mulher um dia agoniada, e eles tinham o costume de ir adorar o Senhor uma vez por ano. Não é como nós que temos um templo perto da gente, que a gente pode se reunir às terças, quintas, domingos, etc e tal. Era mais difícil, o templo estava longe. Uma vez ao ano eles pegavam as ofertas, levavam, caminhavam até ali. Então, Ana
faz uma oração, o profeta profetiza sobre a vida dela, eu profetizo sobre a sua vida que você não vai ser estéril. Eu profetizo sobre a sua vida que vai nascer coisas boas da sua vida, sairão coisas boas de ti. E Eucana, como um pai bom, um pai amoroso que amava a esposa, Eucana se entristece com essa situação. Poxa, minha outra esposa tem os filhos e Ana nunca tem. Como eu amo tanto Ana, isso me incomoda. Quando as coisas acontecem com a Marcione, incomodam a mim. Quando as coisas acontecem com a Érica, incomodam o pastor. Quando acontece com a Isabela, incomodam o Vitor, e assim sucessivamente, né? Porque a gente vive um tempo só, uma vida só, dois se tornando um. E quando eu venho pregar hoje, a minha família está pregando junto comigo lá em casa. Você está estudando, você está fazendo seu esboço, você está orando, né? E a gente prega junto, né? E Eucana tem o prazer e o privilégio de receber mais um filho, dessa vez de Ana. A bênção chegou, né? Mas havia sido feito um juramento, né? Assim que a criança for desmamada, vai ser levada para ficar no templo junto com o profeta, aprendendo de Deus. Você imagina um filho que você tem uma vida inteira, né? Com aquela vontade, vem meu milagre, né? Eu abro a porta para você entrar. E o filho chega, e assim que é desmamado, com poucos meses, você tem que devolvê-lo ao Senhor, né? Já pensou? Eu longe de Dudu, eu longe de Olívia, né? Olha que dificuldade. Depois de muito tempo de clamor, né? De buscar a bênção do Senhor, e Deus olha com um olhar de misericórdia e atende a nossa família com as duas crianças, e eu tenho que entregá-la, mesmo que sendo para o Senhor, e viver sem ela, né? E uma vez por ano ver uma criança. A gente gosta de festa, a gente gosta de fazer aniversário, a gente gosta de fazer bagunça e barulho, né? E de ano em ano eu só ia ofertar na casa de Deus e ver meu filho, poxa, cresceu, passou mais um ano, distância, saudade, passou mais um ano, distância, saudade, passou mais um ano, distância, saudade. E a gente se depara com mais um pai cuidadoso que tem que entregar seu filho. Quantos de nós já tivemos que entregar? Ah, vai servir o exército, vai para o Rio. Ah, vai fazer medicina, vai para Viçosa, né? Arrumou um emprego em Belo Horizonte, vai se mudar, né? Conhecemos mais um pai amoroso dessa vez, mas que tem que ficar longe de seu filho por um tempo. Porém, um pai que pode se orgulhar. Cresce Samuel, cresce um gigante, né? Um homem de Deus que muda a história, que onde se fala do nome dele, as coisas aconteciam. Ana fica maravilhada, né? Meu filho é uma bênção. Eucana ainda mais, meu filho é uma bênção, né? Se tiver alguém morto, ele vai lá e ressuscita. Se tiver alguma coisa deformada, ele vai lá e conserta. Foi chamado pelo Senhor, ouviu a voz de Deus desde pequeno, né? Então, quando a gente se desprende dos filhos, Deus vem com recompensa. A gente deixa os nossos filhos caminharem e Deus nos coroa com bênçãos. Olha que interessante. Deixa voar, gente. Tira esse aperto do coração. Deus te deu para você deixar voar. Vai constituir família, né? Vai crescer, vai ser profissional, vai se equipar, vai te dar muito orgulho, deixa voar. De repente, nessa manhã, você está assim com o coração apertado. Ano que vem tem que deixar ir para a faculdade. Daqui 2 anos, daqui 3 anos. Já me pediu para ir trabalhar nos Estados Unidos, né? Quer conhecer as coisas? Deixa voar, querido. Deus vai recompensar. Deus é um Deus que é magnífico. Andamos mais um pouquinho na palavra de Deus. Conheceremos mais um pai, dessa vez um pai de uma parábola. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. O garotão bonitão da mesa de som lá chama Lucas, tá, gente? Quem não conhece? Tá solteiro, Lucas? Tá solteiro, não. Ó, vou fazer uma propaganda para ele aqui. Lucas 15, 11. Fala de um pai amoroso também. No versículo 12, fala do garoto mais moço. No versículo 25, fala do mais velho. O mais moço pede a parte da herança, sai e vai curtir a vida. E vai gastar o dinheiro. E vai viver.
O mais velho fica junto com o seu pai, cuidando, dando seu remedinho na boca, né? Cuidando do gado, cuidando da fazenda. O mais novo perde tudo que tem e se lembra da casa do pai. Eita, pai bom. Quem não teve pai, é uma vida muito sofrida, né? Porque quando a coisa vem em direção a gente tem para onde correr, né? Feliz é quem tem pai. Mas eu tenho notícia boa para você que não teve pai perto de você ainda. Vamos caminhar. Perde tudo que tem, se lembra da casa do pai, se lembra dos dias bons, se lembra dos empregados, das coisas boas que tinha a seu favor e falar: se meu pai me receber de novo. Querido, de repente você está aqui neste lugar, mas a sua vida está lá fora. Volte para este lugar inteiramente, querido. Volte inteiramente nessa manhã, né? Esse é o meu conselho bobo para você nessa manhã. Tem hora que a gente está perdido na casa do pai. E embora o nosso corpo esteja aqui todos os domingos, a nossa mente está lá fora. O que é voltar para a casa do pai? É tomar o seu espaço, é tomar o seu lugar, é tomar o seu lugar de origem. Ele te criou para quê? Para ser filho. Apenas ser filho. Filho acerta tudo? Não. Filho erra toda hora, não é não, pastor? Filho erra toda hora. A gente que é adulto erra toda hora. Filho erra a todo instante. Vem errar na casa do pai, né? Mas na casa do pai tem comida boa, tem água, tem cobertor quentinho, né? Tem qualidade de vida, né? Tem amor. O mais velho, quando vê o mais moço voltando, se ira. Mas o pai, carinhoso, amoroso, dá uma lição de vida nele. Tudo aqui é seu, cara. Tudo aqui é seu. Recebe seu irmão. Tudo aqui é seu. Aí a gente para um pouquinho para pensar nesses 3 exemplos de pai. Tem mais um monte aqui. Tem nós como exemplo de pai, pastores, várias pessoas aqui que já são pais. Tem esses exemplos maravilhosos. E tem esse exemplo que a gente viu aqui agora há pouco. Dá vontade de, né? Eita Deus, né? Dá vontade de ir lá e pegar e arrebentar com o cidadão, né? Olha o tamanho da criança. Difícil assistir e não chorar, né? Difícil assistir e não se indignar com uma situação dessa. Os filhos perto da gente vão errar e a gente vai amar e vai cuidar e não vai deixar de maneira nenhuma que eles se vão. A gente toda hora vai estar chamando de volta: vem para cá, tô com saudade, vem cá, vem. A gente quer se ver, a gente quer comer junto, né? Essa semana eu peguei ali uma costela, só que daqui a pouco tem almoço, botar água na boca de vocês, e levei para casa do meu pai. É muito bom, gente. A minha mãe: deixa para amanhã, menino. São 8 e pouca. Eu falei: mãe, 8 e pouca. Amanhã a gente não sabe se a gente está aí. Vamos comer isso hoje, né? E ficamos lá batendo papo e comendo costela, né? O Dudu comeu pra caramba. Então, gente, a gente olha para aquele exemplo de pai ali, e aquele exemplo ali, ele está multiplicado por muitas vezes nesse mundo. Mas por muitas vezes. E não é só lá na Paraíba, não. Entendeu? É aqui, pertinho da gente. A gente vê uma geração hoje que ela está se transformando. Aliás, eu queria até achar o termo. Vai se deformando. Uma geração que vai se deformando por falta de paternidade. E se deforma mesmo. Não sabe com quem contar. Não sabe com quem trocar ideia e pedir conselho. Aí, ou seja, a geração já indignada com tudo e com todos, só faz besteira, né? Aí eu vi uma postagem que eu achei muito interessante. Um cara que cismava, um garotão que cismava que era black bloc, negócio assim, bota máscara, pega taco de beisebol, sai quebrando as coisas. É alguma coisa parecida com isso. Aí o pai dele falou assim: você conseguiu me converter a isso. O pai, diretor de grande multinacional, ganhava bem, dava uma estrutura excelente para ele ser aquilo. Filhão, você me ganhou, me converti a isso também. Já larguei meu emprego, não quero saber. Aonde você vai hoje? Onde a gente vai quebrar? Eu quero ir contigo. Ele: não, pai, está ficando maluco? Não, eu quero ir contigo, eu achei isso mesmo, né? Vamos botar terror na terra, né? Tem o capitalismo, tem a pobreza, e a gente está indignado com isso mesmo. Vamos quebrar tudo, vamos botar fogo no mundo. Onde a gente vai quebrar hoje? Qual vai ser? Vamos lá para a multinacional que eu trabalhava. Vamos lá, filho, chama a galera, vamos para lá. Não, pai, você está ficando doido?
Estou ficando doido, cara, eu gostei desse assunto. Aí daqui a pouco o filho começa a pensar: quem vai me dar comida, quem vai me dar casa, quem vai me dar carro zero para andar, se o senhor não estiver trabalhando, né? Você não pode ser isso não, pai. Ou seja, uma geração que se deforma por não ter garra para lutar. Uma geração que se deforma por não ter, aliás, por até ter exemplos, mas não querer segui-los. Uma geração que se perde na multidão. E é essa geração que a gente quer buscar. E é essa geração que essa igreja tem buscado e tem conquistado. E é essa geração que a gente tem visto, que tem acontecido no nosso meio, que tem se transformado em Cristo Jesus. É essa geração, aqueles que ninguém queriam, a gente tem visto isso aqui. E essa geração que o Pai, lá de cima, olha e geme, e por isso não volta, querendo que nós nos movimentemos. Queremos que a gente comece a agir um pouco mais para conquistar essa geração. Vamos andar mais um pouquinho. Aí, na mesma palavra de Deus, João 2:1, Lucas. A gente viu 3 exemplos muito legais de pais amorosíssimos que caminhavam com seus filhos. Agora a gente viu no vídeo um pai horrendo que abandona seu filho, que embora queira cuidar do filho, mas ele se droga, ele não vai ter condições. O conselho tutelar vai levar aquela criança. Deus queira que vá para um lar que cuide dele melhor, mas aquele futuro ali, infelizmente, na mão daquele pai não vai funcionar. Só tem uma coisa de boa ali naquele pai, aos olhos do pastor Cadu, que a máscara dele é do Flamengo, né, pastor? Tirando isso, não tem coisa boa. Mas vamos lá. 2:1. João. Isso, 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e o pai de Jesus estava ali? O pai de Jesus estava ali não. E aí? Na nossa correria do dia a dia, gente, nesses dias de pandemia, Deus tem reformulado. Tem a deformação e tem a formação, ou seja, tem uma recriação. Deus tem nos recriado novamente, com tempo de qualidade com a família, com coisas simples, né? Como comer uma costela em família. Deus tem nos puxado para esse tempo novamente. E engraçado que no primeiro milagre de Jesus, que já era um garoto bacana, que não era desobediente, creio eu, com toda convicção, e está Jesus ali no casamento, e quando acontece o primeiro pepino, que Deus olha lá de cima e fala assim: agora que você vai chegar junto, agora que o mundo vai começar a te conhecer. Aí procuram pelo pai de Jesus. Quem estava lá? Só a mãe. Caraca, é para nós. E bate pesado. Bate pesado, mas bate pesado demais. Porque tem muita coisa acontecendo com os nossos filhos e a gente não está lá. Pais ausentes, queridos. A gente acompanha no trabalho. Eu sou mestre nisso. Mestre, mas mestre mesmo. Eu tenho que trabalhar, mas senhor. Não é só eu que trabalho aqui. Até parece que ela não trabalha. Não tem que fazer comida, não tem que lavar louça, lavar roupa. Trabalha muito mais que eu. Não tem renda hoje, né? Tem que honrá-la, né? Onde estamos nós? No trabalho? Né? Na mesa de sinuca, no bar? Talvez até na obra de Deus demasiadamente, queridos. Onde estamos nós, pais? Só de corpo presente, muitas horas. Só de corpo presente. Aí eu olho para uma segunda figura, 1 Samuel 16:5, Lucas. 1 Samuel 16:5. Samuel respondeu: sim, é de paz vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Beleza. Até aqui. A visita era para quê? Para ungir Davi. Se encontra Samuel com Jessé, o pai da família. Não se lembra do filho que está no campo, em primeira mão.
né? Quem era Jessé? A pessoa que Deus queria sacudir a sua família. Os filhos bonitões, privilegiados, estavam do seu lado. Onde estava Davi na hora que chega a presença de Deus encarnada em Samuel, né? Vem Samuel, homem de Deus, vim cumprir algo que Deus do céu falou comigo. Vou lá ungir um garoto, me encontro com o pai, os filhos estão ali, à volta da casa, e o garoto que ia ser ungido não estava ali. Tem pai ausente, tem pai que escolhe filhos. Isso bate de frente conosco, querido, porque pode ser que eu e você estejamos fazendo isso. Pode ser. Essa palavra ela vem para nos espremer. Jessé menospreza o garoto. Deus lá de cima já tinha escolhido o garoto. Lá na frente, o tempo passa, Davi é ungido. Lá na frente, Davi se torna rei. Lá na frente, o orgulho. Caraca, a maior autoridade de Israel é meu filho. E a dor daquele pai? Nossa, o dia que o profeta veio aqui para ungir ele, eu esqueci dele no campo. Olha como somos. Olha os modelos diferentes de pai que se apresentam. Olha como a gente precisa a todo instante desse Deus. Com as nossas deformidades, carecemos 100% ou até mais do seu amor. Carecemos 24 horas por dia da sua misericórdia para conosco. Porque mais que queiramos ser o pai perfeito, por mais que queiramos ser o cidadão do céu perfeito, erramos demais. Quando não erramos numa área, erramos em outra. Os pais dos caras top da palavra de Deus. O pai de Jesus não estava com ele em seu primeiro milagre. O pai de Davi o abandona e esquece lá. Aí mais à frente, 1 Samuel 2, a gente vê mais um pai. 1 Samuel 2, 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos. Não, 1 Samuel 2, capítulo 2. 1 Samuel, 2. Moral da história. Fala dos filhos de Eli. E aí, é isso aí. Os filhos de Eli eram os homens malignos e não se importavam com o Senhor. Eli, profeta da casa de Deus, homem de Deus, os filhos deles haviam se perdido. Todos os costumes que teriam que ser feitos de uma maneira, eles faziam de outras. Se deitavam com as mulheres, pintavam 7. E Eli, assistindo tudo aquilo, não sei se ele era impotente de falar, se ele tinha medo de falar. Quantas das vezes temos visto os erros dos nossos filhos e não temos corrigido? Ou talvez temos visto o erro e temos deixado passar. Características de pais diferentes. Pais bons, pais ruins, pais que se esqueceram dos seus filhos, pais que viram o pecado dos seus filhos, não chamaram para perto. Vem cá, lembra tudo que eu te ensinei? Lembra desde a infância? Então, vamos retornar ao caminho? Eu estou aqui com você, né? Vocês estão fazendo coisa errada. De repente nessa conversa você chama para perto, você resolve a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adulto. Mas se você some de cena, é o pai que some de cena. Esse aqui foi o pai que sumiu de cena. Os meninos estão tocando terror e ele sumiu, mesmo sem estar morto. Aí, querido, como o ano da paternidade, a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer o nosso paizão, o nosso Pai Celeste, que cuida de todos nós, não é não, Vitão? Que cuida de todos nós, com todas as nossas deformidades. E esse paizão, ele é muito lindo. João 1 e 12, Lucas. João 1 e 12.
E olha as promessas que ele tem para nós. João 1:12. A gente, comedor de arroz com feijão e angu. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que maravilha. Já dá para a gente rir o dia todo aqui. Não é, Rafa? Filhos de Deus, querido. Eu e você. Com tanto pecado, com tanto eu, com tanta deformidade, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. É para falar em mistério de hoje, agora até logo mais. Filhos de Deus. Aí a gente olha para as nossas mazelas, olha para as dificuldades que temos enfrentado no dia de hoje, de ontem, ou do ano de 2020, ou da próxima década. Ei, eu não tenho um filho lunático que se joga no fogo. E se tivesse, Ele me deu poder para ser chamado filho de Deus. Se está na mão dele todo o poder, se como o filho mais novo, o filho pródigo, volta para casa e encontra todo o poderio de fogo a seu favor, ei, é para mim e para você. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar de filho. Não só aqui na casa física. Volte para o seu lugar de filho. Aquele lugar que um dia alguém disse: alguém aceita Jesus como seu suficiente Salvador? Levante a sua mão. E você mais que depressa: ei, estou aqui. O tempo passou, as dificuldades vieram, você perdeu o lugar de filho na sua mente. Ele te deu o poder de ser chamado filho de Deus. Romanos 8:15, Lucas. Aqui estão as notícias boas, estão as pérolas da mensagem. Romanos 8:15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O espírito de adoção, querido. Aquela criança, órfão, de pai e mãe viva, tem para ele o espírito de adoção. Tem para mim o espírito de adoção. E a gente pode clamar: Paizinho, Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho, eu te amo. Abba, Pai. Filhos que somos, querido. Filhos de um Pai amoroso. Em João 3:16 vai dizer que Ele deu o seu único filho. O único filho. Ou seja, Ele tira uma parte de si. Ele se despedaça por amor a mim e a você. E entrega para mim e para você Jesus. Que nos adota. Que nos toma pela mão. Nos levanta e diz: vai, filho. É para mim e para você este lugar, querido. Lugar de filho. Ano da paternidade. O ano que conheceremos o nosso Pai de uma maneira ímpar. De uma maneira imensurável. Onde pessoas correrão atrás de nós para pedir oração. Pessoas correrão atrás de nós para pedir: fala desse Deus, fala desse Pai para mim. Não aguento mais tanta desesperança, não aguento tanto desespero. Fala desse Pai seu para mim, por favor. E a gente vai falar: vem para esse Pai. Vem para esse Pai que Ele tem amor demais para dar.
Vem para esse Pai que Ele cuida de mim desde o meu primeiro ano de vida. Já me tirou de tantas encrencas, de tantas enfermidades, e ainda me promete agora o céu, uma vida eterna. E é esse Pai que eu sigo, e é esse Pai que você vai seguir junto comigo. Vem, pastor, vem orar pelo povo. É esse Pai, Ele te ama. Ele te ama. E tem uma vida para viver com você, uma aventura linda para viver. Que Ele nos abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.